A nossa explanação de hoje tem como título a pré-história. Pré-história é um período que acompanha o surgimento e o desenvolvimento da humanidade antes que fosse criada a primeira forma de escrita no quarto milênio antes de Cristo. Neste slide, temos algumas representações referentes à evolução humana. Temos aqui crânios do Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens. A pré-história é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana a partir do momento em que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra. Encerrou-se com o surgimento da escrita, que aconteceu entre 3.500 a.C. a 3.000 a.C. A pré-história é basicamente dividida entre Paleolítico, Mesolítico, que é o período intermediário, e o Neolítico. Nesses períodos, acompanhamos o desenvolvimento dos homens com a elaboração de novas ferramentas, além do surgimento do Homo sapiens sapiens, há cerca de 300 mil anos. O período paleolítico, também chamado de período da pedra lascada, é representado nesse slide que nós temos aí agora. O Paleolítico, também conhecido como pedra lascada, faz referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para sua sobrevivência, que eram basicamente produzidos de pedra lascada. Esse período estendeu-se de 3 milhões de anos atrás a 10.000 a.C. Durante o Paleolítico, nossos ancestrais viviam da coleta de frutos e raízes, viviam também da caça e da pesca, sendo por isso chamados de caçadores e coletores. Os nossos ancestrais organizavam-se em bandos, habitavam cavernas e também cabanas, que eram feitas com galhos e folhas de árvore, formando acampamentos. O ser humano, além de procurar abrigo nas cavernas, ele também construía cabanas com galhos que eram presos ao solo, com pedras e cobriam com plantas. Mais tarde, para proteger-se do frio, usou também a pele e os ossos de animais nas suas construções rudimentares. Característica desse período era que os homens caçavam animais grandes como mamutes, que eram os ancestrais dos elefantes, cangurus gigantes e outros menores como a gazela. Esses caçadores, eles usavam de ardis, foram desenvolvendo esses ardis com o passar do tempo. Às vezes eles se disfarçavam com peles, com chifres de animais e assustavam sua presa, forçando-a a correr justamente na direção das armadilhas que eles tinham preparado. Eu quero falar um pouco agora sobre a divisão do trabalho durante o Paleolítico. Aqui nós temos uma representação. O trabalho de caçar, pescar e construir era basicamente feito pelos homens. A divisão do trabalho na pré-história foi acontecendo de forma gradativa, conforme o estilo de vida dos agrupamentos humanos foi ficando mais sofisticado. Sendo assim, os homens foram sendo responsáveis pela caça de animais, enquanto que as mulheres foram se tornando responsáveis pela coleta de alimentos para alimentarem-se e alimentarem seus filhos. À medida que a agricultura foi desenvolvida, essa atividade também passou a ser, melhor dizendo,
responsabilidade em geral das mulheres. Outro detalhe dessa época também são as chamadas pinturas rupestres. Os homens do Paleolítico foram excelentes artistas. Entre suas obras mais importantes estão as misteriosas figuras de animais, touros, cavalos, bisões, todos pintados com carvão e tintas vegetais nas paredes das cavernas em que eles viviam. Essas pinturas receberam o nome de pinturas rupestres. Algo muito importante foi o domínio do fogo. A conquista do fogo representa um momento extremamente importante no período paleolítico. Segundo historiadores, teria ocorrido há mais ou menos 500 mil anos nas terras vulcânicas dos vales da África Oriental. Imagina-se que os hominídeos daquele tempo perderam o medo do fogo provocado por combustão espontânea. Essa combustão espontânea se dava por raios, vulcões, e eles passaram então a utilizá-lo para se aquecer, iluminar a noite e defender-se dos animais, e também cozinhar os alimentos, o que melhorou substancialmente sua qualidade de vida. Falaremos agora do período Neolítico ou Idade da Pedra Polida. O Neolítico é a última fase do período pré-histórico e estendeu-se de 10.000 a.C. até 3.000 a.C. Essas datas, que são aproximativas, assinalam dois marcos importantes para a história do desenvolvimento humano. Primeiro, houve o surgimento da agricultura, um importante marco para a sobrevivência do homem. E, por fim, houve o desenvolvimento da escrita. A melhoria na alimentação propiciada pela agricultura e pelo pastoreio favoreceu substancialmente o aumento do número de crianças e um cuidado maior com as pessoas mais velhas, que eram as maiores vítimas do abandono no tempo dos deslocamentos, ou seja, no tempo do nomadismo, em que o ser humano vivia de um lugar para outro seguindo a caça. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem conseguiu mudar radicalmente o seu estilo de vida, uma vez que a agricultura permitia a ele fixar-se em um só local. O nome disso é sedentarização. Por fim, nós chegamos na Idade dos Metais. No final do Neolítico, a pedra, que era empregada nos utensílios e armas, foi substituída aos poucos pelos metais. Esses metais eles eram obtidos com técnicas de fundição rudimentares que o homem foi desenvolvendo. Como mostra no slide, o primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, devido à sua maleabilidade. A princípio, era martelado sem aquecimento. Depois passou a ser derretido no fogo e colocado em formas de pedra ou barro para ganhar forma, um molde. Depois foi o estânio, surgiu da mistura dos dois. Chegou-se ao bronze, que é o metal mais resistente e, por isso, muito utilizado na fabricação de armas e utensílios para combate. Com o aparecimento da escrita, os comerciantes e os funcionários do Estado precisavam controlar a quantidade de mercadoria e os impostos a calcular, preços, medidas e pesos também. Bom, com o aparecimento da escrita, nós vamos ver então o surgimento das primeiras sociedades, as primeiras sociedades organizadas, as primeiras comunidades humanas e a formação das primeiras cidades. A invenção da escrita encerra o chamado período pré-histórico. Terminamos aqui a nossa exposição. A todos vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro.